noite, igreja. Vamos todo mundo ficar de pé? Todos levantados. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente queria começar fazendo uma oração. Eu quero te convidar a você a orar comigo e entrar nesse ambiente de adoração. Deus, nós te louvamos, te bendizemos. É um prazer, uma alegria para nós estarmos aqui, Deus. Obrigada, Senhor, por esse espaço, por essa igreja, pelas pessoas que prepararam esse lugar para nós. Obrigada, Deus, pela pessoa que vai pregar, pelo louvor, pela dança. Nós te louvamos, Deus, pelos voluntários. Te louvamos, Deus, por todo mundo que participou deste momento, Deus. E nós só fazemos isso, Deus, porque não existe nada melhor do que estarmos aqui. Não tem outro lugar, Deus, que a gente gostaria de estar que não fosse esse lugar. Por isso, Deus, nós te louvamos, te exaltamos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós queremos preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vamos adorar aquele que é o único digno da nossa adoração, de todo louvor, né? Quem está animado essa noite? Vamos entronizar o único digno. Aleluia! Todos reunidos, juntos em um só lugar, a congregar. Vai começar a festa. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Corações unidos, prontos para começar a celebrar. Já se ouve os gritos. Deus está neste lugar, veio habitar no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Por isso tu és entronizado, Senhor, no meio dos louvores do teu povo. Por isso te adoramos, te celebramos com alegria, com júbilo cantamos, Senhor. Tu és digno, aleluia! Oh. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Altos louvores, cantamos a ti dia e noite. Erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Sai do chão! Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no meio dos louvores do seu povo. Vamos adorar, cantar bem alto, vamos celebrar, gritar bem alto. Deus aqui está, entronizado no
Deus é vencedor e Ele é por nós. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Levou nosso fardo, todo o meu pecado. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. As palmas! Levou nosso fardo, todo o meu pecado. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz
noite, sejam muito bem-vindos ao nosso culto de sábado. Mas hoje eu estava pensando, vocês não são só bem-vindos ao culto de sábado, vocês são bem-vindos ao reino de Deus. Quando vocês estão vindo aqui todo fim de semana, a gente não está convidando vocês, e a gente não está vindo simplesmente para uma reunião. A gente está vindo para congregar no reino que Jesus trouxe para a gente. A gente está vindo para celebrar essa nova vida, e a gente está vindo para fazer o que há de melhor nesse mundo, que é glorificar o nome de Deus. Então, realmente, sejam muito bem-vindos, porque essa é a melhor escolha que vocês tinham para esse sábado, e essa é a melhor coisa que a gente podia estar fazendo aqui. Eu queria conhecer nesse momento as pessoas que estão nos visitando pela primeira, segunda, terceira vez, ou que há muito tempo não vinham. Então, que essas pessoas fiquem de pé, e as pessoas que são aqui da nossa igreja podem se assentar, por favor. Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Gente, vamos cumprimentar eles. Cumprimentem pelo nome. Pergunta se já tem célula. Vocês são muito bem-vindos aqui no meio de nós, e como eu falei, nós somos um corpo e vocês fazem parte disso. Se vocês desejarem, vocês podem fazer parte disso, e aqui vocês vão poder encontrar amigos, vão poder encontrar pessoas que vão cuidar, amar e zelar pela vida de vocês. Amém? Aqui tem pessoas que vão fazer isso, amém? Que bom. Gente, agora a gente vai ter 2 minutos para o nosso momento da conexão. Então, se você viu algum visitante e ele não está acompanhado, vá conversar com ele. Pergunte de onde ele vem, tenta enturmar ele, convida para sua célula já. Ou se você não está com ninguém, nenhum visitante, converse com a sua célula, já marca o que vocês vão fazer depois do culto. Amém? Olá, seja muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento.
O Mini está começando uma nova revista com o tema Junto ou Conjunto. Vamos estudar os livros de 1ª e 2ª Coríntios. E para que consigamos o melhor resultado, sugerimos uma parceria entre o Mini, pais e líderes de PGM. Porque quando a criança recebe orientação na igreja, em família, no culto doméstico e no PGM infantil, o tempo de ministração e investimento na sua vida é multiplicado. As revistas podem ser adquiridas no balcão no hall da igreja. Temos revista devocional para crianças de 5 a 9 anos, revista dos pais para o culto doméstico e revista para líderes de PGM infantil. E o Mini tem mais novidade. Os pré-adolescentes de 10 a 13 anos também estão iniciando uma nova série de estudos da Bíblia com o tema E eu com isso? Nesses estudos vão aprender que Deus tem propósitos muito especiais para a vida de cada um deles. Para essa faixa etária, disponibilizamos gratuitamente o programa de PGM e também um devocional para fazer em casa, com o acompanhamento dos pais. Para ter acesso a esse material, fale com a tia Tati. Já estão abertas as matrículas para as novas turmas de cursos da Universidade da Família, Mulher que Prospera, Crown Team, Educando Filhos, Aliança e muitos outros. Entre no site ou aplicativo de nossa igreja, confira os cursos e faça sua inscrição. Invista em sua vida espiritual. A Escola do Discípulo está de volta para o 2º semestre com muitas novidades. Agora em agosto, nós começaremos um novo curso Vivendo em Liberdade. Hoje em dia, muito se fala sobre a verdadeira liberdade, sobre encontrar o propósito da sua vida, e nós falaremos e meditaremos sobre a verdadeira liberdade estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Também começaremos o curso Nós Somos, para todos aqueles que buscam entender qual é o nosso propósito aqui na igreja, o que Deus quer de mim, qual é o meu chamado, qual a minha vocação, qual a nossa identidade como igreja. E para todos aqueles que desejam se preparar melhor para liderar o seu PGM ou desejam liderar o PGM um dia, começaremos também agora em agosto o curso Liderança Multiplicadora. E para você que deseja se tornar membro da nossa igreja, não se batizou ainda, o curso de batismo, o acompanhamento inicial, também começa agora em agosto. Nós seguimos sonhando com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Venha conhecer mais de Deus estudando na Escola do Discípulo. Todos os nossos cursos são gratuitos e as inscrições já estão abertas lá no nosso site, mas fica ligado porque as vagas são limitadas. Então vai lá no site da nossa igreja ou no aplicativo e faça agora a sua inscrição para começar a estudar com a gente em agosto. Que Deus abençoe você. Nesta quinta, dia 1º, retornam as aulas do SEM. Ainda dá tempo de você planejar o seu 2º semestre para estudar música, pois as matrículas do Centro de Ensino Musical ainda estão abertas. Acesse o site da igreja e veja todos os detalhes sobre os cursos. Não perca esta oportunidade, faça logo sua inscrição. Mais informações pelo telefone 3041 4408 ou pelo WhatsApp 99974 8259. No próximo fim de semana, teremos aqui na nossa igreja a Conferência da Família 2019, com o tema Família de Volta ao Primeiro Amor. Serão dias marcados pelo mover de Deus através das ministrações da palavra pelo casal de pastores Paulo Fernando e Ana Paula Cabral. Você ainda pode fazer sua inscrição pelo site ou aplicativo da igreja, com investimento de apenas R$15 individual e R$10 por pessoa, a partir de 3 pessoas da mesma família. Mas fique atento, essa inscrição dá direito à participação na noite de sexta, 19h30, e na tarde de sábado, 14 horas, quando teremos o Encontro das Mulheres aqui no templo e o Encontro dos Homens no Hotel Jandaia, ao lado da igreja. Crianças até 11 anos não pagam e os cultos normais da igreja são todos com entrada franca. Esteja em oração preparando-se para esses dias junto com a sua família. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o nosso site, boletim, siga as nossas redes sociais ou acesse o nosso aplicativo. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.
noite, pessoal. Todos bem? Como vocês viram nossos avisos, a nossa igreja é uma igreja que não para, a gente tem programação semana após semana. Eu quero dar algumas ênfases para vocês hoje. A primeira é sobre a Conferência da Família. Então, a Conferência da Família é na semana que vem, sexta, sábado e domingo, então dia 2, 3 e 4 de agosto. Vai ser aqui na nossa igreja. Atenção, para vocês entenderem bem como funciona. Nos cultos de sábado à noite e de domingo, a entrada é gratuita para todo mundo, portas abertas para quem quiser vir. Na sexta-feira à noite e no sábado à tarde, para você participar, você precisa se inscrever. Por quê? Porque a nossa conferência vai ter alguns workshops para homens e para mulheres, e a gente precisa ter o controle de quem vai estar aqui no sábado à tarde. Além disso, a gente também vai distribuir alguns kits para os nossos participantes da conferência. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corre ali fora no balcão hoje, no final do culto, a gente vai estar fazendo inscrição. Você também pode fazer essa inscrição pelo aplicativo da igreja, é apenas R$15 por pessoa. E se você vier numa família de mais de 3 pessoas, você paga apenas R$10 por pessoa. Infelizmente, eu e a Gê, o nosso cachorro não conta, então a gente só paga 2 pessoas, então é R$15. Mas se o cachorro contasse, dava 10. Enfim, se inscrevam, corram, vai ser uma bênção. Vai ter o pastor Paulo e a Ana Paula, lá de Rio Grande do Sul, um casal muito abençoado. Eles vão estar falando aqui. Como eu falei, no sábado a gente vai ter workshop para homens e para mulheres, tratando de assuntos bem específicos. Então, todos vocês são convidados. Próximo recado. Boa noite, queridos. Queria perguntar, quem aqui é noivo? Levanta a mão. Gente, que isso? Aê! Essa é uma época maravilhosa. E quem aqui é casado? Nós temos em agosto, dia 23 de agosto, um jantar especial de casais. É um jantar da Rede Uni, tá bom? Vai ser R$70 o casal. E vai ser muito gostoso, um tempo de confraternização. Vamos ter uma palavra muito abençoada pelos nossos pastores. E os convites estarão disponíveis a partir da semana que vem, tá? Então, comprem que vai ser muito bacana. E lembrando que, assim, você que só namora, fica tranquilo que a gente vai fazer algum evento para você. Mas esse jantar é exclusivo para noivos e casados, tá? E nem adianta você apressar o noivado, quer dizer, ou adianta, não sei, vê aí com o seu parceiro ou sua parceira. Mas é só para noivos e casados, tá? Vai ser um tempo muito bom de a gente estar junto, estar conversando, ter liberdade para tratar de alguns assuntos. Então, todos que são casados e noivos convidados, semana que vem a gente já vai estar vendendo os ingressos. Então, já vai se preparando aí. O último recado é especial e destinado para pessoas que têm entre 13 e 17 anos, que é do nosso Retiro Livres. Yes! Retiro vai ser mês que vem, dias 16 a 18 de agosto. E o primeiro lote já acabou, então corram, façam suas inscrições. As inscrições são online, tá? Então é só acessar o Instagram do Livres, que vocês conseguem o link. E o site da igreja, né? Isso, o site da igreja. E no nosso retiro vai ter uma festa muito legal. É uma festa fantasia e o tema é vilões e mocinhos. E como que vai ser isso? Você vai escolher alguma pessoa para ser sua dupla e você vai do vilão e do mocinho, que nem ali tem o Coringa e o Batman, né? Só não me venha, gente, de Jesus e diabo, porque diabo não entra na nossa festa não, viu? E também vai ter concurso nessa festa, então caprichem no seu figurino. E uma coisa interessante, que no Retiro da Uni também teve, foi o tema Netflix, mas também teve esse concurso. E a pessoa que ganhou, ela fez a própria fantasia. Então, assim, a gente não vai escolher aquela que a pessoa pagou carão pra ir. Então, sejam bem criativos, tá bom? Bom, é isso, gente. Esses são nossos recados. Como eu falei, a nossa igreja é uma igreja que não para.
Nós estamos preocupados e queremos que você faça parte de tudo o que Deus tem para você. Então, fiquem atentos nos nossos avisos, se envolva, participe das coisas que nós estamos fazendo. Amém? Valeu, Pepe, com você. Galera, boa noite novamente. Nós vamos ter um momento agora muito especial, muito importante para a nossa igreja, que, como eu estava falando, nós somos um corpo e algumas pessoas decidiram fazer parte desse corpo e elas vão se tornar membros, então elas vão se apresentar hoje aqui para a igreja e eu gostaria de convidar. São 4 pessoas, 4 mulheres que estão se tornando membros ou membros, eu não sei qual é a palavra certa, mas se a pessoa estiver aqui, vem aqui na frente que a gente quer orar com você, a gente quer te dar um abraço. Se a célula da pessoa estiver aqui, faça a festa por ela, celebre junto com ela, porque realmente fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade é algo que com certeza transforma a vida da pessoa. Transforma a vida da pessoa não só nas áreas espirituais, mas transforma a vida da pessoa nas áreas relacionais, nas áreas até de emprego. Quantas pessoas conseguiram empregos através da igreja? Quantas pessoas conseguiram namoradas? Eu, por exemplo, conheci a Kali aqui na igreja, então graças a Deus por essa instituição. Então, graças a Deus mesmo. Então vamos lá, os nomes são Maísa Antunes Alves, ela está aqui? Gente, vamos aplaudir de qualquer maneira, ela estando aqui ou não. Sara Cristina de Souza Zambielli. Fabiola Melo. Jaquelina Rodrigues. A Fabiola está ali, né? Então, Fabiola, vem aqui que você vai representar as 4, nós vamos orar por você. Em nome da igreja, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz com a sua membresia aqui. A gente quer realmente que você se sinta muito amada, muito cuidada, que você conte com o seu PGM, que você conte com toda a sua supervisão, porque com certeza você vai ser muito amada e muito cuidada. Kali, você pode. Então, vamos ficar de pé e estender a mão sobre a vida dela. E, gente, eu gostaria de falar uma coisa antes da gente orar. Se você ainda não se batizou, ou se você não se tornou membro, não perca essa oportunidade. Procure a gente no final do culto. Como eu falei, isso não é só uma brincadeira, só um clichê. Faz muita diferença você fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma comunidade. Aqui é um lugar onde você encontra amigos, aqui é um lugar onde você encontra pessoas que estão com o mesmo propósito que você. Então, se você ainda não se batizou, ou se você ainda talvez não se tornou membro da nossa igreja, me procure no final do culto, ou o Felipe Breder, ou o Gui, que a gente vai providenciar isso para vocês, ok? Então, estenda a mão sobre a vida da Fabiola e a gente vai orar. Deus, em nome de Jesus, nós estamos muito felizes, muito alegres, Deus, porque a gente recebe pessoas em nossa família, Deus, e a gente recebe essas 4 mulheres para fazerem parte da nossa igreja, Deus. Eu sei que não significa instituição, não significa placa de igreja, Deus, mas são pessoas que estão agregando ao seu reino, Deus. E nós sabemos que agora nós temos mais 4 pessoas que a gente pode contar para a expansão desse evangelho, Deus, que com certeza transformará a nossa cidade e o nosso país, Deus. Muito obrigado porque a nossa vida com certeza é feita de escolhas, Deus. E eu sei que o Senhor está muito feliz, muito alegre. O céu está muito alegre, Deus, pela decisão que elas tomaram e por fazerem parte da nossa igreja, Deus. Que elas se sintam amadas, que elas se sintam acolhidas e que elas se sintam pertencentes mesmo. Que elas saibam que agora elas fazem parte do corpo de Cristo, a parte da primeira igreja batista e que elas podem sempre mesmo contar com a gente. Em nome de Jesus, amém. Mais uma salva de palmas, gente, por favor. Muito obrigado. Gente, agora nós vamos para um outro momento muito importante também, que é o momento dos dízimos e das ofertas. Esse é um momento muito sério, mas é um momento de muita gratidão também. Eu não acho que esse é um momento em que você tem que se sentir constrangido. Podem se assentar, por favor. Desculpe. Não é um momento que vocês têm que se sentir constrangido, mas como eu falei, a gente faz parte de um corpo. Então, esse corpo, a gente tem prazer em contribuir. Deus ama quem dá com alegria. Não se preocupe se você não pode dar, não se preocupe se não é uma situação que você está confortável financeiramente para contribuir. Mas se você puder, se você estiver disposto, se Deus estiver falando no seu coração, contribua. Porque você não está contribuindo, isso é muito importante, eu gosto sempre de falar isso, que a gente não está contribuindo para um prédio, a gente não está contribuindo para uma empresa, a gente está contribuindo para missões, a gente está contribuindo para a transformação da nossa cidade, a gente está
contribuindo para que pessoas possam, como a Fabiola, como a Sara, para que pessoas possam fazer parte desse reino, para que pessoas possam ter a vida transformada. Amém? Gostaria de ler um texto com vocês de Marcos. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é pobre, deu tudo o que tinha para viver. Então, também mais uma vez, eu não estou falando que vocês têm que dar tudo que vocês têm aqui para a igreja, mas o tudo que a gente tem não é necessariamente dinheiro. O tudo na nossa vida, muitas vezes, é o tempo que a gente tem, que a gente pode ouvir um amigo, que a gente pode orar por um amigo. O tudo que a gente tem, muitas vezes, é se dedicar sendo voluntário aqui na nossa igreja. Quantas coisas têm acontecido graças aos nossos voluntários. Então, se hoje você fala, não é o dia que eu trouxe o dinheiro, eu não vou poder ofertar, lembra que você pode ofertar de outras maneiras. A sua vida tem que ser uma oferta para Cristo. E a sua vida pode ser uma oferta que talvez valha muito, talvez não, a sua vida com certeza é uma oferta que vale mais do que todo o dinheiro que o mundo tem. Amém? Então, coloque-se de pé, eu vou orar pela nossa oferta. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque tudo o que nós temos é teu, Deus. Nada, nem um centavo, nem nossa casa, nem nada que tem nas nossas vidas foi porque a gente conquistou, Deus. Tudo o que nós temos é porque o Senhor um dia decidiu dar para a gente, Deus. E nós queremos agora, Deus, não por constrangimento, não por acusação, Deus, mas porque nós amamos o Senhor e porque nós amamos contribuir com o Senhor, ofertar na sua casa e dizimar na sua casa, Deus. Se alguém por algum motivo não está preparado, não trouxe dinheiro para ofertar, Deus, que essa pessoa não se sinta constrangida, Deus. Mas se a pessoa foi e trouxe o dinheiro hoje, Deus, que ela se sinta agraciada com essa oportunidade de estar contribuindo para o reino de Deus, Deus. Muito obrigado, porque nós temos uma igreja, Deus, que trata o dinheiro com a maior seriedade possível e nós temos total confiança em contribuir e em depositar os nossos dízimos e as nossas ofertas aqui, Deus. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podem trazer os dízimos e as ofertas. Quem sou eu para que o grande rei me separe? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus me liberta, livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és Jesus. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Levante suas mãos e cante isso. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, sou tua, Deus. E santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo, Santo, Santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Não há outro lugar onde nós queremos construir a nossa vida que não seja em Ti, Deus. Não há outro lugar. Construímos nossa vida no Senhor, porque o Senhor é digno da nossa confiança. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
oportunidade de procurar alguém na qual você confia, na qual você tem caminhado, que ela esteja perto de você ou que ela não esteja perto de você, mas rapidamente eu gostaria que você estivesse perto dessa pessoa, porque eu gostaria que nesse momento nós fizéssemos um tipo de oração um pouco diferente. Sabe, meus irmãos, um dos grandes problemas dos nossos tempos é a falta de confiança. Sabe que nós não aprendemos a confiar muitas vezes porque os nossos pais não tinham um relacionamento estruturado, e eles não nos ensinaram a confiar neles e ter um lar de confiança. Muitas vezes você já foi machucado, muitas vezes você já foi afligido, você por vezes se desapontou com alguém, talvez em algum momento você se abriu emocionalmente com alguém e aquela pessoa não te deu a confiança que você esperava, e aquilo te machucou. Você tem caminhado sem saber confiar nas pessoas, sem saber confiar em Deus. Mas eu quero que você pare por um momento agora e olhe para a vida de Jesus. Pense na vida de Jesus. Por que Jesus era tão seguro? Por que ele era tão confiante? Se ele foi traído, se ele foi deixado de lado, se mentiram para ele, se deram as costas para ele quando ele mais precisava, por que mesmo assim ele continuou confiante? Eu te digo por quê. Porque todas as manhãs Jesus se colocava aos pés do Pai, e nele ele construiu o fundamento. É ali que ele construía a casa dele. Se você quer construir um lugar de confiança na sua vida, você tem que construir esse lugar em Jesus. Você não pode construir isso em doutrinas que vão e vêm e te levam para lugares que você não consegue se estabelecer. Talvez você pense: poxa, eu tenho feito tanto por Jesus, eu tenho estado na igreja, eu tenho feito tanto, mas isso não é construir uma casa. Porque assim como você abraça a pessoa que está do seu lado agora, que você dá a mão para ela e que você pode olhar nos olhos dela e dizer assim: eu confio em você, eu posso confiar em você. Isso é confiança, isso é construir uma casa. Porque quando está chovendo e você vê um lugar coberto, você tem certeza que se você for lá para baixo, você não vai mais se molhar. E você tem que ter certeza que quando você está sobre os braços de Jesus, sobre o cuidado de Jesus, sobre o amor de Jesus, você vai ter tudo aquilo que você precisa. É nesse lugar que você precisa estar. É nesse lugar de cuidado, é nesse lugar de amor. Por isso eu gostaria que agora nós orássemos juntos, como uma família, como um corpo de Cristo. E toda vez que você entrar nessa igreja, ou toda vez que você olhar para algum desses irmãos que estão aqui, você vai falar assim: eu posso andar em confiança com Jesus e com Ele, porque Ele é a imagem e semelhança de Cristo. Ele é o homem de Deus, Ele é uma mulher, ela é uma mulher de Deus, e nós somos o corpo de Cristo. E sobre o corpo de Cristo a segurança, e sobre o corpo de Cristo a alegria, e sobre o corpo de Cristo a amor. Jesus, nós te entronizamos, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha sobre essa igreja, venha sobre o teu corpo, Deus, e haja com o teu amor, Deus. Nós queremos estabelecer uma relação pura, uma relação íntima contigo, uma relação, Jesus, sabe, Deus, que nós temos a certeza que contigo nós podemos dar um passo a mais. Teremos a certeza que contigo nós poderemos ir mais fundo. Teremos a certeza, Jesus, que contigo, Jesus, nossos dias serão mais felizes, nossos dias serão mais profundos, nossos dias serão, sabe, Deus, de realização, não dias de tristeza, não dias de amargura. Deus, virão sim os dias de aflição, virão sim os dias, Deus, pesados, os dias em que nós pensaremos: nossa, como é difícil carregar esse fardo. Mas nós olharemos para o céu, nós olharemos para os nossos irmãos e diremos: eu construí a minha casa no lugar certo, eu construí minha casa em Deus, e junto com os meus irmãos eu poderei cantar, eu vou Confiar
santo, 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 santo. Não há palavras que descrevam melhor do que isso, Deus. Santo, santo, os anjos cantam santo. Os anjos cantam santo, santo, e não se cansam de cantar eternamente. Eles cantam santo, santo é o teu nome. É o que nós queremos declarar nesta noite, que o Senhor é santo. Oh Pai, abra os nossos corações para ouvir a Tua voz. Continuamos louvando e dizendo: santo é o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de você se assentar, uma salva de palmas para essa galera, para essa banda, para os voluntários, o pessoal da produção. Vocês foram excelentes. Excelentes. Glória a Deus. Pode se assentar. Meus irmãos, que alegria estar aqui novamente, pregando em casa. É uma felicidade muito grande. E antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pequena ênfase. Quantos aqui já estudaram, já fizeram algum curso na Escola do Discípulo? Caramba, hein? Glória a Deus, tem uma galera. E nós temos a notícia, a novidade, que as inscrições da Escola do Discípulo para o segundo semestre já estão abertas. As inscrições são gratuitas. Os cursos começam em agosto. Não sei se você recebeu um flyerzinho quando você entrou. Se não recebeu, depois você pode pegar lá fora. Você pode fazer a inscrição gratuitamente no site da nossa igreja. Agora, em agosto, nós vamos ter uma exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Vai ser um tempo muito precioso. Amém? Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. Nos 2 últimos sábados, o primeiro sábado o pastor Yuri falou sobre os 2 primeiros versículos do capítulo 1, e no sábado passado o pastor Ronaldo falou um pouco mais sobre o capítulo 1, sobre a nossa origem, sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito e sobre o nosso destino. E hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Quando eu era adolescente, alguns anos atrás, uns bons anos atrás, lá com meus 13, 14 anos de idade, toda a família foi para a praia, uma viagem para a praia. E mineiro vai para o Espírito Santo, né? Todo mineiro, praia de mineiro é o Espírito Santo. Quando você vai para a praia no Espírito Santo, você só encontra mineiro. E estávamos lá no Espírito Santo, na praia, com toda a família, e numa noite nós saímos para lanchar numa praça, estávamos numa praça, e na praça tinha um fliperama. Sabe aqueles lugares cheios de videogame, de fliperama e tal? E tinha o pinball. Quem lembra do pinball, que tinha até o joguinho no Windows? Né? Tinha um pinball, e eu queria jogar, porque eu nunca tinha jogado um pinball de verdade. Eu só jogava aquele do Windows do computador. E a ficha, na época, custava 50 centavos para poder jogar. E eu pedi para o meu pai, por favor, deixa eu jogar, eu posso jogar o pinball? Aí meu pai, ele pegou R$1, na época eu acho que ainda era até nota, se eu não me engano, e ele pegou R$1 e disse: olha, pode, mas é para comprar só uma ficha. Os outros 50 centavos de troco, você traz de volta para mim. Eu, tá bom. Fui lá no fliperama com 50 centavos, comprei uma ficha, coloquei no pinball, durou 10 segundos e eu perdi. E eu fiquei completamente frustrado, porque foi embora a minha ficha, eu já tinha perdido, não tive nenhum gosto de brincar com aquilo. Eu falei, poxa, eu queria jogar mais, eu quero brincar mais. Aí eu olhei para aqueles 50 centavos de troco, que meu pai pediu para levar embora, para devolver para ele. Eu falei, rapaz, eu fiquei naquela tentação, a serpente, né? Fiquei naquela tentação, compro, não compro, e lá fui eu, comprei mais uma ficha com os 50 centavos que sobrou. Aí peguei os 50 centavos, fui e coloquei no pinball, durou mais 10 segundos e eu perdi de novo. E acabou o dinheiro, eu fiquei frustrado, porque eu não sabia jogar aquele negócio de verdade, eu era muito bom no Windows, mas naquele de verdade eu não sabia jogar. Aí eu voltei lá para a praça, meus pais estavam lanchando na praça enquanto eu estava, né? Eu voltei, e aí, filho, tudo bem? Cadê o troco? Perdi. Ele, sério, filho? Pai sabe que está mentindo, né? Mas ele, sério, filho? Pois é, pai, perdi. Poxa vida, não sei o que aconteceu, perdi. E aí continuamos lanchando, e, gente, começou a vir uma culpa no meu coração.
Uma culpa. Eu estava inquieto, a noite inteira inquieto, eu não conseguia me relacionar, eu não conseguia conviver, eu não conseguia dar risada com a família, eu estava inquieto. E meu pai percebeu, e ele perguntou, o que foi, filho? Aconteceu alguma coisa? Eu roubei! O dinheiro que era para devolver, eu gastei e tal, e eu rasguei meu coração, eu chorei. E aí ele falou, filho, não tem problema, eu te perdoo, só não mente mais para mim. Eu me lembrei dessa história, porque nós temos a mania de não reconhecer que somos pecadores. Nós temos a mania de arrumar desculpas, ou colocar a culpa no outro. Hoje em dia, é um absurdo falar de pecado. Hoje em dia se tornou ofensivo falar de pecado, ou até ridículo falar de pecado, porque é ofensivo dizer para as pessoas que o mal habita dentro delas, ou que nós estamos errados, ou que nós somos maus. E a gente sempre quer colocar a culpa da maldade no outro. Não é difícil reconhecer que existe alguma coisa de errada no mundo. Vocês reconhecem que existe algum problema, alguma coisa de errada no mundo? A ciência fez uma grande evolução, mas nós criamos bombas atômicas. Já soltamos bombas atômicas. E grandes misérias, grandes problemas. Acho que ninguém aqui vai discordar que existe algum problema no mundo. Mas o problema nunca está dentro de nós. O problema é sempre do outro. O problema é o governo. O problema são os esquerdistas. O problema é o capitalismo. O problema é o feminismo, o problema é o machismo, o problema é sempre o outro, mas custa a nós reconhecer que talvez o problema esteja dentro do nosso próprio coração. Que nós somos pecadores. Isso é muito difícil de reconhecer no dia de hoje. Sou ofensivo falar sobre pecado nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo ele vai falar agora no capítulo 2 sobre o pecado. E é necessário e é preciso falar sobre pecado. Porque muito hoje se prega sobre uma mensagem até muito positivista, até mesmo dentro das igrejas, gente. Por absurdo que possa parecer, é ofensivo dentro da igreja falar que as pessoas são pecadoras, que o erro está dentro de nós. As mensagens são positivistas, e sempre no sentido de faça alguma coisa, vença você mesmo, tome as decisões corretas, mas nós não estamos falando sobre pecado. E o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele vai falar sobre isso. Porque no capítulo anterior, o apóstolo Paulo já nos disse qual é a nossa origem. Lembra da semana passada, quando o pastor Ronaldo pregou? Nós temos uma origem que é antes da fundação do mundo. A nossa identidade está estabelecida em Deus, que nós somos adotados por meio de Cristo Jesus. Ele nos deu um propósito, um significado, e ele nos deu um destino, a eternidade. E agora o apóstolo Paulo vai dizer como isso se torna realidade na nossa vida e qual é a obra que foi necessária que Deus fizesse para que isso fosse realidade. Então vamos ao capítulo 2 de Efésios. E Paulo começa o texto dizendo, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. O apóstolo Paulo ele vai trazer agora, na prática, como que a obra da salvação ela acontece. E a primeira coisa que ele vai falar agora no capítulo 2 é sobre o problema do pecado. E o que o pecado causa em nós. Qual é o problema do pecado, a seriedade do pecado e qual é a consequência do pecado em nossas vidas. Ele começa o texto dizendo, vocês estavam mortos. Ele vai ser muito categórico em dizer que o pecado mata. E mata não só no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. O morto é aquele que não tem reações. E quando ele diz que vocês estavam mortos em pecado, é que nós não tínhamos condições de responder a Deus ou de amar a Deus. Não havia nada que nós pudéssemos fazer por causa do nosso pecado. O apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, em outros trechos das Escrituras, como por exemplo lá em Romanos, que todos nós pecamos. Que todos nós nos afastamos da glória de Deus por causa do nosso pecado. Mas o que nós estamos falando? Mas o que eu estou dizendo? O que a Bíblia diz quando ela fala sobre pecado? O que é pecado? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando nós falamos de pecado são
as ações pecaminosas do dia a dia, como orgulho, raiva, inveja, ódio, assassinato, traição, essas coisas todas que realmente são consequências do pecado e são ações pecaminosas. Mas quando a Escritura nos fala sobre pecado, ela não está querendo dizer exatamente só dessas obras pecaminosas. Mas o pecado ele possui uma raiz, possui uma origem. O pecado, o que significa o pecado? A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para viver um relacionamento com Deus. Nós somos criados para amar a Deus. Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com o propósito de sermos felizes e termos plena satisfação em amar a Deus. Foi para isso que nós somos criados, para amar a Deus acima de todas as coisas. Amá-lo. Hoje em dia, a gente costuma dizer para as pessoas que elas precisam crer. Crê em Deus, crê em Deus. Você precisa crer em Deus. Você crê em Deus, você crê em Deus. Só que a mensagem principal da Bíblia não é simplesmente sobre crer em Deus. Porque as Escrituras vão dizer que os demônios creem. E eles se estremecem diante de Deus. A mensagem bíblica, a ordem bíblica, é para que a gente ame a Deus. Nós somos criados para amar a Deus. Para viver um profundo relacionamento de amor. E quando nós falamos em amar a Deus acima de todas as coisas, nisso nós falhamos miseravelmente. Essa é a raiz de todo o pecado. O Agostinho ele vai dizer que a fonte de todo o pecado é a nossa falha em amar a Deus acima de todas as coisas. É o problema do amor, porque nós falhamos em amar a Deus. Nós somos criados para viver um relacionamento íntimo com Deus, nós somos criados para ser plenamente satisfeitos e felizes em Deus, mas por causa do nosso orgulho, e aí entra a tentação da serpente lá no Éden, o nosso pecado foi a nossa recusa de amar a Deus. Nós recusamos amar a Deus e dissemos para Deus, eu dou conta de viver a minha vida sozinho. Eu dou conta de viver a minha vida sozinho. Eu posso ser Deus de mim mesmo. Esse é o nosso pecado. Pecado nada mais é do que em desespero não querer ser quem se é diante de Deus. Isso foi Soren Kierkegaard que disse. Pecado é em desespero não querer ser quem se é diante de Deus. Pecado é a recusa desesperada de encontrar a nossa mais profunda identidade no relacionamento com Deus, no serviço a Ele. Pecado é tentar nos tornar nós mesmos, adquirir uma identidade alienada de Deus. Isso que é pecado. Quando a Bíblia fala que nós pecamos, o que ela está querendo dizer é, você foi criado para ser feliz em Deus. Você foi criado para viver um relacionamento verdadeiro com Deus, mas nós erramos o alvo. Erramos o alvo de forma horrível. E quando nós erramos o alvo de forma horrível, nós inevitavelmente vamos tentar preencher esse vazio com outras coisas. Nós vamos depositar o nosso amor, porque lembra que nós somos criados para amar a Deus? Então, se nós erramos o alvo, nós vamos depositar o nosso amor em outras coisas. E, inevitavelmente, você vai depositar o seu amor em qualquer outra coisa para tentar satisfazer a sua alma, para preencher a sua identidade, para trazer significado para a sua vida. Você vai amar o seu trabalho, você vai amar a sua família, você vai amar o seu cônjuge ou a sua namorada. Eu não estou dizendo que amar essas coisas é ruim, mas como nós não amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos depositar todo o nosso amor nelas, na esperança de que elas nos tragam felicidade, que nos traga propósito, que nos traga identidade. Essa foi a nossa falha miserável. Nós falhamos em amar a Deus e estamos depositando o nosso amor em outras coisas. E porque nós depositamos o nosso amor em outras coisas e temos a esperança de que ela preencha a nossa vida, que ela nos traga significado, nós estamos andando eternamente frustrados. Nós estamos andando eternamente frustrados, eternamente frustrados. O que você mais ama no momento é o que controla a sua vida e sua ação nesse momento. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós amamos. Porque se você ama e coloca todas as suas esperanças na sua família, você se torna escravo. Você se torna escravo de ser aceito pelas pessoas. Se você ama demais o reconhecimento, você se torna escravo de agradar todo mundo. Se você ama demais o dinheiro, você se torna escravo de ganhar mais dinheiro. Se você ama demais o poder, você se torna escravo de controlar as pessoas. Se você ama demais o seu próprio corpo, ou a sua beleza, ou a sua própria liberdade, você se torna mais escravo ainda
e mais angustiado ainda em tentar preencher esse vazio. Na prática, eu já usei esse exemplo aqui várias vezes. Na prática, nós estamos correndo numa esteira ergométrica. E nós aceleramos cada vez mais essa esteira, tentando encontrar significado para a nossa vida. Mas, inevitavelmente, nós nos esgotaremos. Ficaremos frustrados, angustiados, cansados e não vamos sair do lugar. Porque é isso que acontece numa esteira ergométrica, a gente não sai do lugar. Porque nós falhamos em amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é pecado. O pecado é nós erramos o alvo. Nós erramos o alvo. Nós estamos amando a nós mesmos. Nós dissemos para Deus, eu não preciso de você, eu posso dar conta da minha vida. Eu vou criar o meu próprio propósito, eu vou criar o meu próprio significado. Ninguém diz para mim o que eu tenho que fazer. Ninguém diz para mim como eu tenho que viver. Eu vou viver a vida do jeito que eu quero. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que isso traz consequências sérias para a nossa vida. Porque inevitavelmente todos nós pecamos. E aí, por consequência dessa falha do pecado original, que é o que nós estamos falando, por consequência desse pecado original, é que surgem todas as outras ações pecaminosas. As guerras, o ódio, o assassinato, todas as ações pecaminosas que você conhece, nada mais é do que a consequência de você querer ser Deus de si mesmo. Porque, na verdade, nós estamos pensando só em nós mesmos. Essa foi a nossa falha. E o apóstolo Paulo vai dizer que por causa do pecado, porque nós erramos, nós somos completamente separados da glória de Deus. Completamente separados da glória de Deus. Nós não temos mais acesso a Deus, porque Deus é um Deus santo. E se Deus é um Deus santo, Ele não compactua com o pecado, Ele não se relaciona com o pecado, porque Ele é santo. Você já ouviu, eu creio que com certeza você já ouviu essa expressão, Deus é santo, Deus é santo. Já ouviu alguém falando? Porque Deus é santo, Deus é justo. Já ouviu alguém falando, Deus é justo? Porque Deus é justo. Dá vontade de perguntar para a pessoa, isso não te traz desespero? Porque se Deus é justo e nós somos pecadores, você já parou para pensar na consequência disso? Porque se eu sou culpado de pecado, porque todos nós somos culpados de pecado, e se Deus é justo, então eu estou acabado. O que será de mim? O que será de mim? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos, porque o pecado nos mata. Não só fisicamente, mas nos mata espiritualmente. O que é um morto, gente? Você já viu um morto? Quem já foi num velório? Eu morria de medo de ver morto. Não sei por que eu morria de medo, porque o morto não faz nada. O morto não reage a nada. E o morto não pode fazer nada. E quando o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos por causa do nosso pecado, ele está justamente dizendo que nós somos incapazes de nos relacionar com Deus, nós somos incapazes de recuperar o nosso relacionamento com Deus, nós somos incapazes de amar a Deus, porque nós estamos mortos por causa do nosso pecado. O pecado traz consequências desastrosas para a nossa vida. Traz primeiramente consequências pessoais. O pecado traz consequências pessoais porque, como eu disse, nós estamos depositando a nossa esperança de significado em qualquer outra coisa que não é a Deus, e isso traz ansiedade, agonia, desespero e insegurança. E nós vivemos eternamente desesperados, angustiados e inseguros porque eu preciso de significado. Porque todas as pessoas buscam resposta para essa pergunta. Qual é o propósito da minha vida? Para onde que eu vou? Da onde que eu vim? Todos nós buscamos resposta para isso. Se eu estou tentando buscar respostas em outro lugar que não a Deus, eu viverei eternamente angustiado. Por isso que o pecado traz consequências pessoais muito sérias. Além disso, o pecado traz consequências sociais. Porque se eu sou Deus de mim mesmo, eu me preocuparei comigo mesmo. Se eu amo demais a minha família, é muito perigoso eu não amar as outras famílias ou ter uma postura xenofóbica com outras pessoas ou ser até mesmo racista com outras pessoas, porque a minha esperança e meu amor supremo é a minha família. Se eu amo demais a minha própria liberdade ou a minha própria vontade, com certeza eu vou desprezar as outras pessoas e eu vou passar por cima das outras pessoas. Por isso que o pecado traz consequências sociais sérias. Na verdade, todas as consequências, todos os problemas sociais que nós vivemos hoje é por consequência do pecado. O problema é que hoje em dia nós não conseguimos reconhecer que o problema está dentro de nós mesmos. O problema é sempre do outro, como eu disse, né? O problema precisa estar nas estruturas. O problema precisa estar no governo. O problema precisa estar na ideologia, mas nunca dentro de nós mesmos.
O pecado traz consequências sociais muito sérias. O pecado, e aí vem a pior notícia de todas, que além de consequências pessoais para dentro do meu coração, além de consequências sociais, o pecado traz consequências cósmicas. E quando eu digo por consequência cósmica, é aquela palavra que nós evitamos de falar hoje em dia: inferno. Condenação eterna, separação eterna de Deus. Porque nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Por que Paulo está falando de que nós éramos merecedores da ira? Porque o pecado nos separa da glória de Deus, e Deus é santo. Ele não convive com o pecado. Se Deus não convive com o pecado, nós somos merecedores da ira de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus justo. O que nós merecemos, então, é separação eterna de Deus. O que nós merecemos é viver eternamente longe de Deus. Nós merecemos o inferno. Então, o pecado traz consequências pessoais, o pecado traz consequências sociais, e o pior de tudo, o pecado traz consequências cósmicas. Uma separação eterna de Deus. Porque nós falhamos miseravelmente em amar a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós seguiam presente ordem desse mundo, o príncipe do poder, o espírito que agora está atuando no que vive na desobediência. Ele vai dizer que todas essa maneira de nós vivermos, nada mais é do que a obra do inimigo, a obra de Satanás em nos tentar a ser Deus de nós mesmos. Lembra qual foi a tentação lá no Jardim do Éden? Porque o pecado no Jardim do Éden, gente, não foi simplesmente Eva e Adão e Eva terem comido de um fruto. Que, aliás, não era uma maçã, era um coco. Sabe por que era um coco? Porque a Bíblia fala que ela tomou e comeu. Qual é a fruta que a gente toma e come? Desculpa, gente, foi inevitável. Perdão. Foi muito sem graça. A reação de vocês foi: o que ele está falando, meu Deus? Foi boa? Obrigado, cara. Obrigado. Pelo menos eu tenho um apoio aqui dos amigos. O pecado no Éden não foi simplesmente Adão e Eva ter comido de um fruto, mas foi a tentação que a serpente disse para Eva: se você comer desse fruto, serás como Deus. Foi nesse ponto que nós falhamos e nos afastamos da glória de Deus. E não tem ninguém aqui nesta noite, ninguém, que escape da ira de Deus por causa do nosso próprio pecado. Nós estamos condenados. Nós estamos seguindo a nossa carne, seguindo os desejos do nosso coração, como o apóstolo Paulo diz. E por consequência, nós somos merecedores da ira. Nós somos merecedores da ira. Essa notícia, ela é terrível. Mas eu gostaria de trazer uma boa notícia para você. A notícia de que você é pecador pode se transformar, na verdade, na melhor notícia de todas. Na verdade, o Evangelho ele só vai fazer sentido no seu coração. O Evangelho ele só vai fazer sentido para você quando você entender que todos nós somos miseráveis, estamos separados da glória de Deus e merecemos naturalmente o inferno por causa do nosso próprio pecado. É essa notícia que nos abala, que abre os nossos olhos, que faz com que a gente possa enxergar a nossa própria realidade e que traga realmente desespero aos nossos corações, porque eu me lembro muito bem de quando eu me encontrei com Cristo, de quando eu entendi a mensagem do Evangelho pela primeira vez. Eu cresci dentro da igreja, mas isso aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade. Quando eu comecei a entender o que isso significava para a minha vida, o quão pecador eu era, eu entrei em desespero. Eu fiquei angustiado, eu lembro que eu chorava. E meu cunhado, né, hoje ele é casado com minha irmã, na época era só namorado, ele me abraçava e falava: calma, cara, calma, tá tudo bem. Eu: não tá tudo bem. Eu sou pecador, eu estou separado da glória de Deus, de tanta força que essa mensagem chegou dentro de mim, mostrando que eu era miserável dentro de Deus, porque eu falhei em amar a Deus. Eu fui criado para amar a Deus, mas eu falhei em amar a Deus. Mas o apóstolo Paulo ele vai continuar. Meus irmãos, você está prestes a ouvir a mensagem mais importante da sua vida. Você está prestes a ouvir a mensagem mais importante da sua vida. Eu não estou falando de mim, não. Porque com certeza pode ser que subam outras pessoas aqui que preguem essa mesma mensagem de uma maneira muito melhor do que eu. Eu estou falando do conteúdo da mensagem. Nunca ninguém vai subir nesse púlpito e vai pregar uma mensagem mais importante do que essa que você está prestes a ouvir. Nós falhamos em amar a Deus miseravelmente. Mas
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Nós falhamos em amar a Deus, mas Deus nos amou. Nós falhamos em amar a Deus acima de todas as coisas, mas Ele nos amou. Ele não falhou em nos amar. Ele não falhou em nos amar. Ele nos amou e deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, nos nossos pecados. Pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa é a notícia mais importante que você vai ouvir na sua vida. Porque nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Ou nós estamos, ou você está separado de Deus por causa do nosso pecado. Porque falhamos em amar a Deus, mas Ele te amou. Ele te amou incondicionalmente. Ele te amou tanto que Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus para que Ele morresse numa cruz. E na morte de Jesus na cruz, duas coisas aconteceram. A primeira, Ele agiu de misericórdia com você. Deus agiu de misericórdia conosco. O que isso significa? Misericórdia é quando nós merecemos um castigo, nós merecemos uma condenação, e Ele não dá um castigo. Ele nos perdoa, Ele não dá aquilo que nós merecemos. Mas a mensagem não para por aí. Na cruz nós recebemos graça, nós recebemos vida. E eu queria tirar um tempo para concentrar no que isso significa. O que significa essa mensagem de quando Paulo diz que nós somos salvos pela graça? Ele está dizendo que nós somos salvos pela graça, não por obras, justamente para mostrar que a salvação, que a nossa correção com Deus não vem por causa do nosso próprio esforço. Não tem nada que nós possamos fazer para que o nosso relacionamento com Deus seja restituído. Lembra que eu disse que nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado? Lembra que eu disse que nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos o inferno? Então agora o que nós precisamos fazer? Meu Deus, essa notícia talvez abale o seu coração, como abalou o meu alguns anos atrás, dizendo, eu estou separado de Deus, tá bom, mas e agora? O que eu preciso fazer? Qual é o caminho para que eu me reconcilie com Deus? Eu lembro quando eu ia nas escolas pregar o Evangelho, quando eu estava em El Salvador, na Nicarágua, lá na América Central. Nós íamos na escola pregar o Evangelho, e eu falava um pouco sobre isso, e as pessoas, os adolescentes, né, ficavam de olhos abertos, meu Deus, eu sou pecador mesmo. Porque era um evangelismo meio extremo, meio radical, né? Eu chamava as crianças lá na frente, e eu mostrava para todo mundo que elas eram pecadoras. Eu chamava a pessoa... Quem aqui é uma boa pessoa? Quem aqui é um menino bom? Quem aqui é uma boa pessoa? As crianças levantavam a mão. Vem cá então se você é uma boa pessoa. Aí eu perguntava, você é uma boa pessoa? Eu sou uma boa pessoa. Então tá, você já mentiu alguma vez? Ah, já, uma mentirinha? Já. Então você é um mentiroso. Ele, não, se você mentiu uma vez, você é um mentiroso. Não sou mentiroso, não, é mentiroso. Aí as crianças riam, né? Eu falei, você já roubou alguma coisa? Não, nunca roubei. Nem uma moedinha na bolsa da sua mãe? Ah, isso já, então você é um ladrão. Eu fazia esse tipo de evangelismo nas escolas. O meu objetivo era mostrar para todas as crianças que todas elas eram pecadoras. Como eu sou. Eu não estou me excluindo disso, como eu sou. Aí eu abri o texto e falava, eu perguntava para as crianças, qual é o castigo para quem é culpado? Quem é culpado merece um castigo ou merece uma recompensa? Aí as crianças, um castigo! Né? Porque quem é culpado merece um castigo. E qual é o castigo do pecado? Aí eu abri o texto e falava que o salário do pecado é a morte. Ai, merece a morte, todo mundo aqui merece morrer. E era verdade, gente, é o Evangelho. Eu sei que parece engraçado, mas o salário do pecado é a morte. A condenação do pecado é a morte. E aí eu perguntava para aquelas crianças, e agora, o que a gente precisa fazer? Pedir perdão! Aí eu perguntava para elas, será que pedir perdão é suficiente?
Será que pedir perdão é suficiente? Porque nós somos culpados. Eu sei que a ilustração que eu vou fazer era a ilustração que eu fazia para as crianças. Mas eu sei que ela é muito útil para nós hoje. Imagine só que um ladrão, ou um assassino, uma pessoa entre e invada a sua casa, tente roubar a sua casa e assassine os seus pais. Mate os seus pais. A polícia prende essa pessoa, leva para a cadeia e ela vai para um julgamento. Você está lá presente no julgamento e o assassino, então, diante do juiz, começa a chorar e dizer: me perdoa, eu estou arrependido. Eu estou arrependido, eu estou arrependido. Pode ser que você realmente perdoe, mas isso faz com que aquele assassino entre em liberdade naquele momento? Para quem era da área de direito aí, talvez responda melhor. Ele precisa pagar o que ele fez. Ele precisa pagar pelo que ele fez. Ele vai ser preso. Ele vai ser condenado. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O preço do pecado, ele precisa ser pago. Não adianta, então, simplesmente chegar para Deus e dizer: Deus, me perdoa. Porque eu sou culpado. Eu sou culpado. O que eu mereço é o inferno. Eu mereço a morte. O pecado precisa ser pago. Porque Deus é justo. E se Deus é justo, Ele não simplesmente pode me perdoar assim. Porque muitas pessoas já vieram falar comigo: por que Jesus não podia ter vindo para a terra e dito: todos estão perdoados? Plim, todos estão perdoados. Sabe por que isso não é possível? Porque todo perdão exige um ônus. Todo perdão exige que alguém pague por aquilo. Imagine só que o Felipe Bittencourt, Bitten está aqui, está fazendo muito sucesso com marketing digital e ele compra a sua primeira BMW. Profetizando na sua vida. Compra a sua primeira BMW. Aí o Gui e a G vão sair de férias, vão para a praia. E o Bitten, como é muito amigo dos dois, diz: cara, vai com a minha BMW. Cara. Aproveita, velho. Aproveita. E aí o Gui e a G, vamos para a praia de BMW, porque o Bitten emprestou. Eles entram na BMW e vão curtir aquela estrada bonita, conversível, vento na cara, com a BMW linda. Aí eles chegam na praia, estacionam a BMW, eles vão almoçar, comer um lanchinho, alguma coisa, e de repente eles escutam um barulho. Pá! Um bêbado qualquer arrebentou a BMW, bateu com tudo. Na mesma hora, o Gui recebe um WhatsApp: ô mano, toma cuidado aí porque eu ainda não fiz o seguro dela. Mas aí o Bitten, ele é constrangido por Deus, porque ele está bem de vida. Deus constrange o coração do Bitten e diz: Gui, você está perdoado. Eu te perdoo. Mas, para o Bitten perdoar o Gui, qual vai ser a consequência disso? Ele vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar pelo reparo. Porque todo perdão tem um ônus. Toda vez que você perdoa alguém, você precisa se responsabilizar pela ofensa que foi feita. Por isso que Jesus não podia simplesmente descer na terra e dizer: vocês estão perdoados. Porque o que nós merecemos é a ira de Deus. Porque o que nós merecemos é o inferno. O que nós merecemos é a morte. Por isso que quando Jesus disse: eu perdoo vocês, Ele não estava dizendo simplesmente: eu perdoo vocês. Eu subo na cruz e eu pago pelo erro que você fez. Eu pago pelo erro que você fez. Quando Jesus morreu naquela cruz, foi pregado naquela cruz, Ele estava levando sobre si o peso, a ira de Deus, por todos os nossos pecados, por toda a nossa falha em amar a Deus acima de tudo. Jesus amou a Deus até o fim, foi numa cruz e Ele foi separado do amor de Deus, para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque quando Jesus pagou pelo nosso pecado na cruz, por causa da nossa falha, agora sim, Ele diz: o caminho está livre, agora você tem acesso a Deus. Porque não há nada que nós podemos fazer para reconciliar para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não por obras
não por obras, porque não existe nenhuma boa obra que você possa fazer para resolver a sua vida, porque é isso que nós fazemos naturalmente. Quando nós descobrimos que nós estamos em dívida com Deus, por causa do nosso pecado, o que é que a gente faz? Eu preciso fazer boas obras para que o meu relacionamento com Deus seja restaurado. Então eu venho na igreja, eu toco no louvor, eu faço caridade, eu dou dinheiro, eu dou oferta. Eu começo a fazer boas obras para que Deus me note. Deus, olha para mim, eu estou pagando a minha dívida. O problema é que a nossa dívida ela é infinitamente grande demais para que possa ser paga com as nossas boas obras. Ninguém pode pagar a dívida com Deus fazendo boas obras ou com esforço do próprio braço. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que vocês são salvos pela graça. O que significa que vocês são salvos pela graça? Porque não é por causa de nada que você fez. Não existe nada que você possa fazer. Não existe nenhuma boa ação, nenhuma boa obra. Foi o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele pagou a sua dívida e ele disse, você está perdoado, a sua dívida está paga. A sua dívida está paga. E quando a nossa dívida foi paga na cruz, isso abre caminho para que agora nós possamos realmente amar a Deus acima de todas as coisas, através do que Jesus Cristo fez na cruz. Porque é essa obra que Ele fez por nós. Primeiro eu disse do poder do pecado em nós. Agora eu disse do que Jesus fez por nós. E o que Jesus faz em nós é que Ele nos ressuscita com Ele. E agora nós podemos viver um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. E meu irmão, essa é a melhor notícia que você vai receber em toda a sua vida. Todo o seu pecado foi pago na cruz. Não foi por algo que você fez. Não existe nada que você possa fazer. Essa é a melhor notícia de todas. Quer dizer então que se Jesus perdoou todos os meus pecados na cruz, então agora eu posso ver do jeito que eu quiser, porque todos os meus pecados estão perdoados. Mano, você não entendeu ainda? Você não entendeu? Porque quando a gente descobre o quão miserável nós éramos, lembra que eu disse que descobrir que somos pecadores pode ser uma boa notícia? Justamente por isso, porque é quando eu descubro o quão miserável eu sou, quando eu descubro o tamanho do meu pecado, quando eu descubro o quão separado de Deus eu estou, e eu estou tentando preencher o vazio da minha vida, buscando outros amores que não há Deus, e eu descubro que Ele pagou a minha dívida na cruz, que Ele morreu numa cruz, e Ele abriu o caminho para que eu pudesse viver um relacionamento com Deus. Não há nada mais precioso do que encontrar a minha identidade, o meu propósito, o meu significado na cruz e em Jesus. A antiga vida, a antiga maneira de viver não faz mais sentido, porque Jesus se torna o meu bem mais precioso, o meu bem mais valioso. Por isso, a cruz não é meramente um bom exemplo, um exemplo belo de amor sacrificial. Desperdiçar a vida à toa não é nada admirável, é errado. A morte de Jesus só é um bom exemplo se tiver sido mais que um bom exemplo, se tiver sido algo absolutamente necessário para nos salvar. E foi, porque Jesus teve que morrer para nos perdoar. Havia uma dívida a ser paga, o próprio Deus a pagou. Havia um castigo a suportar, o próprio Deus o suportou. O perdão é sempre uma dívida onerosa. E Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. Quando eu escutei essa mensagem, quando eu descobri o quanto Jesus me amava, quando eu descobri a graça de Deus, quando eu descobri esse versículo, pela graça, vocês são salvos. Pela graça, vocês são salvos. Isso é dom de Deus. Foi Ele que te deu. Ele te deu de presente porque Ele te ama. Ele pagou toda a sua dívida. Ele pagou todo o pecado. Lá na cruz, Jesus foi abandonado por Deus. Ele sofreu no nosso lugar. Ele sofreu a dor que eu precisava e eu merecia sofrer. Ele sofreu por causa dos meus erros, da minha falha em amá-lo. E lá na cruz Ele te amou. Lá na cruz Ele amou você até o fim. Jesus não falhou em te amar. Jesus não falhou em te amar. Você falhou em amar a Deus. Você falhou em amar a Deus. Mas Deus não falhou em te amar.
Ele te amou. E lá na cruz ele foi pregado e ele disse: está consumado, está feito, está feito, está consumado, acabou, acabou. Acabou a separação, acabou a condenação, acabou o julgamento, acabou o juízo, acabou a ira, acabou. Está consumado. Você tem livre acesso a Deus outra vez. O seu amor por Deus pode ser restaurado nesta noite. Você pode voltar a amar a Deus acima de tudo, porque a dívida do nosso pecado foi paga. A nossa falha foi paga. Está consumado. Acabou. 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 Nós somos libertos. Nós somos salvos. Feche seus olhos agora. Essa é a notícia mais maravilhosa de todas. É isso que significa boas novas. Boa notícia. O Evangelho significa boa notícia. A boa notícia de Deus. A boa notícia de Deus é essa. A palavra Evangelho, ela era utilizada no mundo antigo para falar de uma boa notícia, principalmente no contexto de guerra. Quando um exército vencia uma batalha, o arauto, o mensageiro, vinha correndo para a comunidade para trazer a notícia do resultado da batalha. E ele chegava naquela comunidade com um evangelho, trazendo as boas notícias. Nós vencemos, acabou a escravidão, acabou a opressão, nós vencemos. A boa notícia de Deus para você hoje é: acabou a sua separação, acabou a sua condenação, acabou o seu juízo. Você está perdoado. Você está perdoado. Essa é a melhor notícia do mundo. Meu querido. E nesta noite Deus está dizendo para você: eu te amo. Eu paguei o seu pecado na cruz. E o que a Bíblia exige de nós, o que Deus exige de nós, a mensagem de Jesus sempre foi: arrependam-se e creia, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, de nós crermos, de nós tomarmos essa postura em dizer: eu creio, eu me arrependo, eu reconheço que eu sou um pecador, eu sou o primeiro a chegar aqui na frente e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou terrível, o meu coração é terrível, tem misericórdia de mim. E a mensagem que eu digo para você hoje é essa: creia, se arrependa e creia, se arrependa e creia no Evangelho, creia na boa notícia de que seus pecados foram perdoados na cruz, de que a graça te alcançou nesta noite. E ousadamente, corajosamente, eu quero perguntar para você: você deseja crer? Você deseja dizer: Deus, perdoa-me, porque eu sou um pecador, eu falhei em amar o Senhor, mas hoje eu entendo, os meus olhos foram abertos, o Senhor morreu por mim numa cruz, o Senhor me amou e eu quero te amar. Eu quero responder esse amor, por causa do seu perdão. Você gostaria de fazer essa declaração nessa noite? Levante sua mão. Alguém gostaria de fazer essa declaração hoje? Eu creio. Esta é a noite que pode começar a haver transformação na sua vida, porque Ele morreu numa cruz por nós. Alguém gostaria de fazer essa declaração nesta noite? Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador e eu reconheço que o Senhor morreu numa cruz por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Continue com seus olhos fechados. Faça essa oração de glória a Deus pela sua vida. Oh, Jesus. Ore junto comigo agora, Senhor Deus. Pai, eu falhei em amar o Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu na cruz e pagou toda a dívida no meu lugar. Eu me arrependo, eu creio, eu clamo: vem ser meu Rei, vem ser meu Senhor,
reine em minha vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos cantar. E se você fez essa oração, junto comigo, por favor, nos procure, conversar com a gente, ou chega lá no balcão e fala: eu quero dar meu nome aqui para conhecer um pequeno grupo, para me envolver. Venha caminhar junto conosco. Porque Deus tem uma vida incrível para você. Amém. Vamos cantar. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Glória a Deus, glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor mais forte, aplauda agradecendo por tudo que Ele fez pelas nossas vidas. Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós reconhecemos o nosso pecado, Deus, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós colocamos a nossa vida, o nosso futuro, a nossa identidade, Deus, tudo diante da cruz, tudo diante do seu altar, Deus. Deus, um dia a gente estava totalmente indo para um caminho de morte, Deus, um caminho sem vida, um caminho onde não tinha esperança, mas o Senhor com um olhar gracioso olhou para a gente, o Senhor com um olhar de esperança nos encontrou no meio do nosso pecado, Deus, e foi por amor, foi por nos amar. Isso é tão louco que talvez não caiba nas nossas cabeças, mas nos ensine a receber esse amor, nos ensine a amar o Senhor, Deus, e ser constrangido por isso que um dia libertou a gente desse caminho de destruição. Pai, nós te agradecemos, nós colocamos as nossas vidas diante do seu altar, Deus, e declaramos que nós como igreja te amamos, Deus, nós com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, ainda com os nossos pecados, ainda talvez como uma criança que não sabe como demonstrar, Deus, nós dizemos que nós te amamos, Deus, e que nós não queremos o pecado, e que o pecado não tem vez na nossa vida, Deus. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e dizemos que só o Senhor é santo, Deus, e que nós queremos nos derramar desse amor e mergulhar nessa graça que um dia nos alcançou, Deus. Muito obrigado por ter nos escolhido e muito obrigado por ter tido esse olhar gracioso em nossas vidas, Deus. Nos dê uma semana de paz, nos dê uma semana onde a gente possa realmente aproveitar essa graça, desfrutar desse amor, Deus, e encontrar face a face ao Senhor, Deus. E Deus, que a gente olhe para o pecado, Deus, e rejeite o pecado, que a gente tenha nojo do pecado, Deus, mas que cada dia mais a gente se apaixone pelo Senhor, Deus. Que com certeza, Deus, é
é o que existe de melhor nesse mundo, Deus. Nós queremos adorar o Seu nome, nós queremos dizer como o Senhor é santo, Deus. Nós queremos realmente ser uma geração prostrada ao Senhor, Deus. Nos encontre nessa semana e continue agindo no meio de nós, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vão na graça e na paz. Até semana que vem. Que Deus abençoe vocês. E venham semana que vem, que com certeza vai ser uma bênção como essa semana. Tchau! É o Rei dos Reis, Jesus.